Ok, retornando aqui, terminei o vídeo anterior falando sobre tanto Jesus quanto João Batista tiveram grandes embates com eles, e João Batista o chamou de raça de víboras, né? Por causa das suas intenções maldosas, aquilo que eles falavam. Alguns fariseus se mostravam certos a respeito de Jesus, né? Alguns fariseus, e vamos citar Nicodemos, eles compreenderam a mensagem e ficaram de certa forma impactados. Tanto é que Nicodemos, um dos principais dos fariseus na sua época, ele procura Jesus à noite. Por que não procurou durante o dia? Porque um homem na posição dele não poderia ser visto procurando Jesus, porque aliás era o desafeto, Jesus era o desafeto dos fariseus. Então o homem na posição dele tinha que procurar Jesus no momento que ninguém pudesse vê-los, né? Para não ficar que as pessoas fiquem a comentar. Então, acredita-se que Nicodemos, depois daquela conversa com Jesus, depois de conhecer um pouco, ele venha a se tornar, ou viera, né, melhor dizendo, a se tornar um seguidor de Jesus. Isso é uma suposição. João 3, 19 a 40 vai falar um pouco sobre isso. Entretanto, de modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração na vida de Jesus. Isso é inegável. Foram eles, juntamente com os escribas e saduceus, mas principalmente os fariseus, eles tramaram todo aquilo para que Jesus fosse condenado, para que Jesus fosse preso, julgado e condenado à morte. Então, algo terrível. Mas também não posso deixar de citar aqui um outro fariseu, talvez o mais importante da época de Jesus, que é o mestre Gamaliel, a qual foi o mestre do apóstolo Paulo. Então Gamaliel era um dos mais respeitados fariseus. Então, tanto é que teve uma época que eles convocaram Pedro e os demais para se explicar. Pedro começou a explicar lá no Sinédrio. Então, Gamaliel toma a palavra e diz algo interessante. Para acalmar os ânimos, porque não estava tendo consciência, a coisa estava se tornando outros caminhos, e ele diz assim, olha, se o que eles estão falando for de Deus, não há ninguém que vão poder impedi-los. E se não for, logo será esquecido. Então isso foi célebre, está narrado em Atos 23, 6 a 26, 5 a 7, Filipenses 3, 23. Então, o grande historiador Flávio Joséfo, grande escritor, historiador, né? Também era fariseu, isso é já mais da nossa época, né? Mais próximo de nós. E em seus escritos encontramos valiosas informações da queda de Jerusalém dos anos 70, grupos como os saduceus, essênios e zelotes desapareceram. E os fariseus se tornaram expressão máxima da religião judaica. De modo que no tempo dos fariseus se tornou um sinônimo do judaísmo. Ou seja, esse foi o grupo que mais fortaleceu, né? Então Flávio José foi um grande escritor e historiador, que era fariseu, viveu mais próximo, ele então falou muito sobre essa questão, ok? Então, eu creio que sobre o grupo dos fariseus, trouxemos de uma forma bastante, procuramos de uma forma mais resumida, porque é um assunto muito longo, mas eu creio que deu para você entender um pouco melhor. Caso não tenha, me procure, tá bom? Eu quero falar agora sobre os saduceus. E esse é o terceiro, principal grupo. Vamos lá. Fariseus, escribas e saduceus. Se bem que sempre na Bíblia é citado, né? Escribas e fariseus. Mas essa ordem não importa. Mas o que realmente, os grupos mais importantes pela ordem fariseus, escribas e saduceus. São esses três principais. E foram os mais, repito aqui, ferrenhos a Jesus. Bom, os saduceus, na época de Jesus Cristo,
os evangelhos fizeram menção com personagens juntamente com os escribas e fariseus, né? No entanto, esse grupo são quase completamente ausentes no Antigo Testamento. A partir dos últimos acontecimentos do Antigo Testamento, como descrito em Esdras e Neemias, a profecia final por Malaquias, aí nós vamos ter um intervalo de 400 anos até que se inicia o período que chamamos referente ao Novo Testamento, certo? Então, os teólogos costumam chamar esse período de 400 anos silenciosos, né? E Deus deixou de falar com o povo, nem por meio dos profetas Deus falava mais. Porque Deus parecia estar em silêncio e não se comunicava através de seus profetas. Mas essa ausência da pessoa de Deus foram tremendos. Foram 400 anos de silêncio, vieram vários grupos e pessoas se desempenharam um papel importante para o Novo Testamento. Então, ou seja, Deus silenciou, mas não deixou de agir na história. Isso é importante. Então, Jesus, nesse trabalho, no seu ministério, confronta e repreende exatamente esses três grupos: escribas, fariseus e saduceus. Os saduceus, um grupo não tão grande, certo? Após a destruição do templo de Salomão, o foco central para o judeu passou a ser a observância da lei de Deus, certo? Isso porque uma vez o templo já não existia, não era mais possível realizar sacrifícios. Com essa mudança, o foco da atenção das pessoas mudou. O de ser sobre os sacerdotes. Ou seja, as pessoas mudaram de concepção. Anteriormente, eles realizavam os sacrifícios, né? Aí entre os escribas, aquele que melhor conhece os mandamentos de Deus. O grupo sacerdotal e religiosos eram funcionalmente como os fariseus. No entanto, os dois grupos se odiavam, exceto quando eles concordavam naquilo que se referia a acabar com Jesus. As principais diferenças eram: saduceus rejeitavam as escrituras de Josué até Malaquias. Rejeitavam a crença em uma futura ressurreição geral. Então, o grupo saduceus era o menor deles, muito ligado aos sacerdotes, né? E ligado também às leis. Mas agora eu quero aqui trazer o legado negativo destes três grupos. E nisso, esse legado negativo sempre fez parte destes três grupos, os principais opositores. Primeira coisa, o tradicionalismo. Os fariseus seguiam não somente a lei escrita, mas também as tradições orais que tinham sido passadas, né, boca a boca, era assim até ter a escrita. Muitas igrejas modernas, por incrível que pareça, imitam os fariseus. Eles se agarram às tradições acima da palavra de Deus. Muitos deles têm credos e catecismo junto com a Bíblia, os quais eles dão a sua fidelidade, se colocando acima da palavra. Colocando o ensino do pastor, do pregador, do papa, no nível da escritura, ou às vezes até mais. Jesus, porém, advertiu: vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. A solução para tudo isso é bem simples. Examine a origem do ensinamento. Se é de Deus, isto é, está na Bíblia, então deve ser seguido. Mas se não for, não deve. Aí eu lembro a palavra de Gamaliel, na reunião do Sinédrio, quando foi interrogar Pedro e mais alguns discípulos. Ele disse: se o que eles estão fazendo for de Deus, ninguém pode derrubar. E se não for, vai cair por terra logo. Então, ou seja, esses são
característica negativa, legado negativo do escribas, fariseus, saduceus. Primeiro, tradicionalismo. Segundo, buscavam honra para si. Jesus condenou os fariseus pelo interesse de impressionar os outros. Você vê isso em Mateus 23, assim que eu li, 5 a 12, Marcos 12, Lucas 15, 16, desculpe. Então eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas para chamar a atenção. Suas roupas eram especiais, eles faziam de forma para se parecer mais religiosos, suas orações eram longas e davam uma ideia de que realmente traziam alguma coisa, mas eram vazias porque eram meras palavras. Eles se colocavam para se sentar nos lugares mais destacados nas sinagogas para serem vistos. Eles gostavam de orar nas praças, fazer longas orações. Eles se exaltavam de uma forma terrível. Queriam ser notados, admirados. Então, o que estão ou que se pretende impressionar? Qual é a questão? Pretende impressionar Deus ou os homens? Eles queriam impressionar os homens, né? Outra coisa, legado negativo, o amor ao dinheiro. Eles eram cobiçosos. Jesus acusou de roubar, de ser ladrões, de devorar a casa das viúvas. Você vê os fariseus sendo cobiçosos, Lucas 16, Mateus 23, quando Jesus fala que eles devoravam as casas das viúvas, Marcos 12, Lucas 20. Olha, Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélyto e, uma vez feito, os tornais filhos. Os hipócritas religiosos nos nossos dias cumprem seus deveres religiosos externos de uma forma perfeita. Quando você olha para o exterior deles, você acha que são pessoas perfeitas. Assim era a aparência dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Por isso, uma outra coisa que foi um legado negativo deles, a hipocrisia. Eles eram falsos, pretendendo ser quem não era. Eles tinham aparência de piedade, mas não eram piedosos. Eles se preocupavam em limpar bem, lavar as mãos, limpar o interior do copo, mas por dentro eles negligenciavam a justiça e o amor, porque eles não tinham misericórdia com ser ninguém. E outra característica negativa deles era o preconceito e orgulho. Este assunto, para encerrar, eu vou tratar na semana que vem, certo? Vou continuar aqui este assunto sobre esse legado para concluir esses principais grupos aqui, porque de todos que nós citamos, eu disse que nós falaríamos apenas desses três, porque são os principais grupos da época de Jesus. Foram os que mais trouxeram problema para Jesus, mais trouxeram problema para a igreja, foram os que mais perseguiram. Então, por que estamos trazendo tudo isso? Porque quando eu compreendo a história, eu sei entender o presente e sei me preparar para o futuro. E não se enganem, hoje, infelizmente, em muitas igrejas, nós temos essas pessoas. Não com esses nomes, com essa etiqueta, com esse rótulo, mas com suas atitudes. E podemos afirmar, são fariseus mesmo, nas suas atitudes, nas suas formas hipócritas, no seu amor ao dinheiro e tudo. Mas nós vamos trabalhar mais esse assunto para completar na próxima semana. Eu agradeço a sua presença, conto com você para estar conosco, para curtir, comentar, para se inscrever no nosso canal, para divulgar o nosso trabalho. Eu quero orar por você, encerrar o nosso. Vamos orar? Pai, eu te louvo pela vida dessa pessoa que participou conosco hoje. Abençoe sua vida, Senhor, sua família. Dá-lhe uma semana abençoada. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe ricamente. E se você tem dúvida, pergunte para nós. Um grande abraço, até a próxima.